Boa tarde, pessoal. Só um momento que eu tô escrevendo aqui o tema da live. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Sim, tudo bem? Graças a Deus. Começar a me apresentar. Meu nome é Gabriele Kailane, ou Gabriele Ferreira. Tenho 15 anos e faço parte do projeto Jovens Protagonistas na Costa dos Corais. Tem como você se apresentar também, por favor? Claro, sim. Olá, pessoal. Boa tarde. Prazer, Gabriele. Obrigada pelo convite. É, eu me chamo Tainara, Nara Vidal. É, tenho 27 anos. Sou aqui de Sergipe e faço parte do movimento das Catadoras de Mangaba e atualmente também estou como coordenadora da Juventude Confrem e também hoje estou como a suplente do Conselho do CNPCT, do Conselho de Povos e Comunidades Tradicionais. Para começar logo, a primeira pergunta é justo o que você falou agora, de qual movimento você faz parte. Então, como eu já havia falado, eu sou uma jovem aqui que faço parte desde 2007, do movimento das catadoras de mangaba aqui do estado de Sergipe. Boa. Você pode falar mais aprofundado assim desse movimento? Sim. Assim, Então, o movimento das catadoras de mangaba surgiu em 2007, né? uhum. Com, assim, a principal, com a necessidade da defesa do território, né? Porque as nossas mangabeiras estavam acabando e a gente precisava fazer alguma coisa para diminuir esse impacto que a gente estava tendo aqui na nossa região. Então, em 2007, com o apoio da Embrapa, a gente conseguiu reunir um grupo de mulheres. Na época eu era adolescente, né? Tinha 16 anos, mas assim, eu estava lá e juntamos esse grupo de mulheres e fomos discutir, se conhecer, porque na verdade aqui também as mulheres não se conheciam entre si, porque hoje o movimento engloba quase o estado de Sergipe todo e muitas mulheres não se conheciam, e também foi a oportunidade de saber que existia outras catadoras de mangaba em outros municípios aqui. E assim foi a junção de todos os municípios e a partir daí começamos a formar comissões que para garantir e para correr atrás e lutar por, pela nossa pauta principal, que hoje é o território, né? A gente vem sofrendo diariamente com o avanço assim, a especulação imobiliária que vem avançando e derrubando tudo. E assim, se a gente não se firmar, se não se juntar, é, infelizmente o nosso movimento vai acabar porque a gente depende exatamente disso, da Carta da Mangaba. E por
eu não sei se aí vocês também sofrem com isso, porque a gente vive em uma região litorânea de praia, e assim, a derrubada das nossas árvores para fazer condomínio, para fazer resort, para fazer. Diariamente a gente vê as licenças sendo dadas assim do nada e a gente perde, e a gente acaba perdendo todos esses espaços. Para vocês terem noção, desde 2007 que a gente vem buscando, correndo atrás, né, da criação da nossa reserva extrativista, para exatamente garantir, ter a garantia de que nossas áreas não será derrubada, não será queimada, não será destruída para construir os condomínios e deixar que a nossa cultura se acabe. Mulheres fortes, guerreiras. Sim. Você, como uma mulher que participa desse movimento, como você se sente quando começa a participar dele? Então, quando você inicia assim, o movimento, você entra mesmo assim por curiosidade, né? Porque pelo fato de não saber do que se trata. E assim, a partir do momento que você entra, que você vê que os seus problemas é de todas e que assim dá para compartilhar e assim, você muda totalmente, você muda o seu pensamento, o seu jeito de pensar, de agir. E você vê que a luta não é só sua, é uma luta que tem que ser coletiva. Se está todo mundo em busca de um objetivo, por que não se juntar? A gente aqui hoje trabalha no coletivo, porque antes aqui as mulheres era assim, cada uma fazia a sua atividade, não tinham contato, e hoje é de uma forma coletiva. Hoje nós temos nossas associações, né? Que cada município trabalha de forma coletiva, não individual. E é também o que a gente preza é esse, o coletivo. Eu já lhe fiz essa pergunta e você já me respondeu, mas talvez outras pessoas não saibam. Esse movimento só participam mulheres ou só participam mulheres, e se algum homem que tiver interesse em participar, tem essa liberdade de participar. Como que é? Então, o movimento das categorias de mulheres é exclusivo de mulheres. Não porque a gente exclui os homens, mas é porque a Cata da Mangaba é uma atividade mais feminina. O homem não se identifica de ir para cata, para coleta. Então, mas assim, não que não esteja aberto, porque também tem as companheiras que têm seus maridos que de uma forma ou outra ajudam, né? Ele não vai catar, mas ele vai ajudar a carregar. Ele não participa das discussões, mas assim, dá apoio de a mulher poder sair de casa e participar da discussão, de sair do seu estado, viajar para outro. Então, está sim aberto, né? Mas é uma questão exclusiva deles não se sentir à vontade de estar ali no meio das mulheres. Então quer dizer que de uma forma meio que indireta eles ainda participam, né? Isso. Você pode falar sobre a Confrei e qual a sua atuação? Então, a CONFREM é a Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, Costeiros e Marinhos, né? Então, ela tem a missão. Peraí, gente, porque a minha internet está meia. Não, sem problemas. Então, Então, a Confrem ela tem a missão principal de desenvolver, articular, implementar estratégia visando, né, o reconhecimento e a garantia do território, tanto costeiro e marinho, para as comunidades tradicionais, né, e prezando sempre o cultural, o ambiental e o econômico. Então, assim, vai garantir por meio uma vida, né, sustentável das comunidades, uma vida mais sustentável nas comunidades. Essa é a principal o objetivo da COFREM. E assim, além de lutar pelo reconhecimento e andamento dos processos das novas resecs, né? Que, tipo assim, aqui a gente está no processo, a gente conheceu a Confrem a partir desse pedido da reserva aqui. A gente sabia que tinha uma comissão que auxiliava, então a gente se formou e acabou que entrou na Confrem, e a partir daí foi o momento da gente
entrar nas secretarias, estar dentro da Confrem, fazer parte de uma formativa ali dentro. Então, hoje, como eu falei, eu já estou na estou na Secretaria da Juventude, sou uma das coordenadoras, e, e assim, a gente tem o papel principal de trabalhar com os jovens, né? A minha secretaria é essa, é trabalhar com os jovens, que empoderá-los, né? Empoderá-los, é, ajudá-los a se guiar e se reconhecer. Se reconhecer principalmente porque hoje as comunidades, eu acho que não é diferente em lugar nenhum, que assim os jovens hoje das comunidades, eles saem das comunidades, vão para a cidade estudar e assim esquecem de voltar ou lá pela cidade construir família e acaba que as associações, os movimentos ficam sem representação de jovens, porque eles preferem sair e não tem atrativo nenhum assim que faça eles ficarem ali. Então, a gente tem esse papel de atrair os jovens a ficar na comunidade, e a se formar, sair sim, se formar, mas voltar para a comunidade e trazer retorno. Ótimo. Como é, entrando no que você falou que você é coordenadora, como é ser uma jovem liderança? Ai, gente, ser uma jovem liderança, essa pergunta é meio assim, né? É porque é um desafio, gente. É um desafio diariamente, porque a gente precisa mostrar toda a nossa capacidade que a gente tem. Infelizmente, os jovens hoje ainda é desacreditado perante a sociedade, muitos não dão credibilidade que a gente precisa, né? E as oportunidades que são dadas para a gente são muito poucas, mas a gente não desanima, né? A gente, como liderança, a gente não desanima. É, eu sempre ressalto a importância da formação, do empoderamento e da autonomia que são dadas para a gente. Então, porque não é apenas liderar, né, gente? Você não é só liderar, você tem que incentivar, tem que acreditar, você tem que dar apoio, condições para que aqueles jovens consigam realizar aquele projeto que ele tem em mente e dar apoio, né? Porque assim, a gente, durante nossas andanças, a gente escuta tantos projetos bonitos que um jovem tem, e assim, aí a gente pergunta, e o que é que está faltando? Aí oportunidade, está faltando oportunidade da gente mostrar de apoio, de incentivo. Então, assim, é isso, liderar é assim, acreditar que o sonho daquele jovem, que a realidade daquela comunidade pode ser mudada porque você como jovem, você não corre atrás de sonhos para você. Você corre atrás de metas para que a vida daquele coletivo mude de alguma forma. Então é isso. Para mim é ser uma jovem liderança, principalmente, é isso, é um desafio muito grande, gente, mas que não em momento nenhum bate o desânimo e aquela vontade de desistir. É como eu sempre falo, é, ser uma jovem liderança, ser uma liderança não é fácil. Imagina ser uma jovem Não, liderança, porque as pessoas já acreditam no seu potencial. O projeto que eu faço parte, que é esse, os Jovens Protagonistas, ele dá a voz ao jovem, ele ensina o jovem que ele não pode ficar calado. Para ele ser o futuro, ele tem que ser o presente. Então, eu acho exato. que o papel, a coisa principal do jovem é só se as pessoas estar ali com os jovens, dar conselho, estar presente E com eles, porque os jovens oportunidade. precisam disso. Oportunidade é assim, é o foco principal, né? Porque a gente vê que a gente não tem oportunidade de mostrar nossos potenciais, mostrar nosso trabalho, nossos projetos. E assim, é bem difícil, mas desistir a gente também não tem que desistir e nem olhar para trás, o que deixou, sempre olhar para frente com uma perspectiva melhor do que a gente vem pensando antes.
Quais as ações da coordenação da juventude da Confrin? Não entendi. Desculpa. Quais as ações da coordenação de juventude da Confrin? Então, a gente principalmente é mobilizar, estruturar, formar, articular ações que os jovens, que assim, ações que alcancem os jovens nas comunidades tradicionais. A gente dá espaço para comunicação e fazer demandas de políticas públicas, educação e formação. E a partir daí, a Secretaria da Juventude entra com as demandas nos órgãos competentes, né, para o apoio necessário para dar o retorno a esses jovens, tipo, de algum projeto, de algum curso. Na Confrem, a gente tem uma secretaria de formação. E aí, quando uma comunidade onde a Confrem abrange solicita um curso de formação, a gente solicita a Confrem manda um ofício para a Confrem, apesar da gente já fazer parte da Confrem, a gente manda um ofício para aquela secretaria para ela fazer uma estratégia de levar aquele curso de formação para aquela comunidade. Então é basicamente isso, a gente recebe as demandas, além de a gente já fazer o trabalho de estruturar, mobilizar, a gente recebe essas demandas e tem o dever, na verdade, de dar esse retorno para eles. Esses jovens têm opção de sexo, se é homem ou se é mulher, só que pode participar, ou são homens e mulheres que podem? Então, todos os jovens que estão na abrangência da Confrem, a Confrem atua em todo o território extrativista, costeiro e marinho, e também nas unidades de conservação. Todos os jovens estão em um coletivo, podem participar exatamente que abrange nessas áreas, né? A Confrem que tá basicamente no Brasil todo, né? Toda a área de costa, a Confrem atua. Top. Peraí, só um momento. Deixa eu ler uma pergunta aqui que escreveram logo no começo. Tá, pode perguntar. Vocês realizam algum evento socioeducativo para conscientizar essas pessoas que talvez invadam, até porque não sabem a importância? Foi logo a conversinha do começo da gente que tá falando sobre o território que vocês lutam. Pera, deixa eu voltar. Viu? Vocês realizam um evento, né? É, socioeducativo para conscientizar essas Então, pessoas. gente, isso aí na verdade, quem invadem, quem não é bem uma invasão, né? Não é bem invasão. O que acontece? Há terras onde que tem que era bem desvalorizada, e o que é que acontece? É vendida. E assim, se tem uma área gigantesca de mangaba, o que é que acontece? São derrubadas. Entendeu? Assim, apesar da gente ter lugares aqui na nossa região que a gente conseguiu umas áreas de proteção, né? Só que, infelizmente, ainda não tem mangabeira. As áreas que serviriam para a gente são exatamente essas que estão que não estão dentro das áreas da União, mas que assim são do governo, mas assim são perto próximo de terras de fazendeiros, são próximo à praia, e assim as licenças são dadas, são derrubadas, e aí a gente fica fica desamparado porque a gente recorre aos órgãos competentes, mas a gente não tem sucesso. E assim, a única forma que a gente realmente buscou, correu atrás e corremos até hoje é a criação da reserva, porque isso aí a gente tem certeza que tendo saindo a reserva, a gente está protegida, né? Nossa cultura vai Sim, continuar, isso. Vocês não tem que parar, não. Vai conseguir, vai lutando até conseguir. com certeza. A Gabi aqui tá querendo saber
como é a relação com as lideranças mais antigas e se eles te acolheram ou se ficaram com ciúmes. Ai, gente, olha, então, aqui o movimento, apesar de ter como a gente fala, as mais experientes, não, assim, basicamente é um movimento de mulheres jovens. Tem sim as mais experientes, para não falar as mais velhas, tem as mais experientes, mas assim, sempre rola, sabe? Sempre rola aquele ciúminho, tipo assim, sabe? Às vezes a pessoa se destaca mais alguma coisa, mas assim, nada que a gente vai ter, a gente trabalha isso aí, porque a gente sempre coloca na cabeça das meninas aqui, das mulheres. A Gabi, A conta a gente. verdade, brincadeira. Ela Não, mas sabe. Ela tá perguntando, ela deve saber. porque mais rola assim, rola aquele ciúme, às vezes aquelas conversinhas, sabe? Mas assim, a gente de um jeitinho vai tirando isso, porque senão assim, a intenção do movimento é unir as mulheres, fortalecer as mulheres. O que é que a gente fala assim? A gente usa muito uma frase que a gente teve aqui no. A gente acabou de sair de um projeto recentemente que era o Rede Solidária de Mulheres aqui de Sergipe, e a gente usa muito uma frase que eu tenho aqui, um cartaz até aqui no meu quarto. Deixa eu pegar aqui para você. Tipo, é assim, ó. Eu amo a mulher que me tornei porque eu lutei para ser ela. Então, a gente sempre fala isso. Se, tipo assim, tem mulheres que têm dificuldade com internet, com dificuldade para mexer no celular. E a gente trabalha até isso, a gente trabalha. A gente trabalha isso para poder elas conseguir digitar fazer um texto, fazer um ofício, sem precisar, tipo assim, tudo daquela pessoa, porque é o que acontece. Se ficar só naquela pessoa, rola ciúme, rola briga, às vezes desentendimento sim, mas a gente vai levando. Ah, alguma vez vocês já ficaram assim, uma sem falar com a outra por causa desse filme? Olhe, dentro do movimento não. Tipo assim, porque. E dentro do movimento, que são aquele monte de mulheres, mulheres com crença, com religião, com pensamentos diferentes, mas não, mas assim, sempre nas associações, que são um grupo a menos e que você está vendo diariamente, e acaba tendo, não ficar sem falar, mas sabe aquele, quando você torce o bico para uma, sempre tem. Lidar com gente, lidar com gente, infelizmente é assim, né? É. É bem complicado. É complicado Onde lidar tem com gente gente, mas com gente. agrupada. Pois é. Aí, e agora que a gente estamos no período da pandemia, as meninas só ficam lá no grupo, eita, quando é que a gente vai voltar? Eu digo, ó, já já a gente volta. Para A brigar Ju um pouquinho Barreto está também, né? perguntando como é o cotidiano de trabalho de uma catadora de mangaba. Vocês catam perto da casa de vocês e vendem o que catam? Então, a gente acorda a gente 4h30 da manhã, veja só. Pega nosso gancho, nosso baldinho e vai para as áreas. Tem catadoras que têm áreas nos quintais, mas tem mulheres que chegam a andar 2, 3 quilômetros a pé, certo? Para pegar mangaba. O que que a gente faz? Hoje, através do movimento das catadoras de mangaba, a gente conseguiu algumas cozinhas, algumas unidades de produção. Aqui na minha comunidade, a gente tem uma unidade de produção onde a gente transforma o que a gente pega, a gente vai para a cata, leva para a associação e lá a gente beneficia. A gente faz biscoito, faz geleia, faz licores, bala. E aí a gente tem na própria associação, tem uma lojinha, onde como a gente trabalha com turismo, a gente recebe muitos visitantes. Então, a gente é basicamente a renda que a gente tem, além da cata, a gente tem a nossa lojinha, que a gente vende os derivados da mangaba. Mas essa lojinha são mulheres, são um grupo de mulheres ou só são, cada um tem a sua lojinha? Não. A associação é do coletivo daqui da minha comunidade, porque
tem mais 4 unidades, e assim, em 4 municípios. Então, cada município tem sua unidade e o grupo daquele município trabalha. Então, ali, o que a gente vende, o que a gente produz ali naquela associação é dividido em partes iguais para as mulheres da comunidade. Não é eu faço minha geleia e eu vendo. A gente vai, marca 2, 3 vezes na semana, faz a produção, coloca na loja. Na loja também a gente trabalha da seguinte forma: todos os dias trabalha uma mulher diferente da associação. Então, é basicamente assim: quem não pode naquele dia, avisa para outra aí. E assim, a gente funciona, trabalha dessa forma. Se não for muito incômodo, que agora eu fiquei curiosa. Vocês tiram uma renda boa por mês com esse trabalho, catando, vendendo, fazendo geleia? Então, gente, a gente tem. Hoje a gente vive disso aí. A gente consegue se manter com a renda da associação. Geralmente é assim. Tem umas mulheres que é mais preguiçosa, porque a gente trabalha lá, além da gente colocar, colocar, tipo assim, é, a mangaba, a própria mangaba in natura, né? Que a gente coloca o balde. Geralmente o balde aqui na safra tá R$ 10. Se a mulher colocar 20 balde, ela já vai ter R$ 200, sabe? Chega no final do mês, ela já vai ter aquele dinheiro. Só que além disso aí, a gente também tem a renda a gente trabalha por hora, certo? E o dia que a mulher vai trabalhar, ela também recebe diária. Tipo, eu vou trabalhar 3 vezes na semana, eu recebo diária pelos 3 dias que eu estou trabalhando. Então, chega no final do mês, você juntando 200 de uma coisa, mais 50 de outra. E aí, quando você vai ver, você sai. Às vezes, tem mulheres lá que conseguem sair com mais de um salário. Que bom. A Manu está perguntando, pela sua experiência, o que você pode sugerir para envolvermos mais os jovens na área socioambiental? Então, é como eu sempre falo, o jovem é bem curioso, né? Bem curioso e assim, ele só se interessa por coisas que aguça a curiosidade dele. Então, eu acho assim, a gente trabalha basicamente aqui dessa forma, né? A gente ativa aquela curiosidade do jovem, né? A gente ativa a curiosidade dele e depois a gente convida. A gente convida para fazer uma roda de conversa, a gente convida para fazer um chá da tarde, um lanchinho da tarde, e a gente vai conversando. Tipo assim, tem jovens que já se identificam com algumas coisas, outros não, e a gente vai montando grupos. Ah, esse grupo de jovens gosta disso, esse outro grupo gosta disso, então a gente vai juntando, formando grupos a partir daí e depois fazer esse convite para que eles se entrosem e assim, geralmente a gente coloca, dá palestras, convida pessoas que já está no meio, que incentive, que dê um incentivo para eles. Então é mais fácil isso. O ponto focal para a gente resgatar e para a gente trazer os jovens para a gente é assim, é ativar o curioso dele, porque senão, olha, gente, por experiência, né? Trabalhar com jovem não é tão fácil. Requer, assim, sabe, um cuidado. Tem jovens que estão naquela fase da adolescência que não quer saber de nada, que nem. Então, aí a gente busca, assim, tem jovens que a gente pergunta para o jovem, quem é você? Quem é você? E assim, eles param assim, como assim, quem sou eu? E assim, não, mas a gente o que é que você. Quem é você? A gente às vezes faz dinâmicas para coloca eles na frente do espelho, o que é que ele se vê, o que é que ele vê daqui a 10 anos. Então são formas assim de estimular a participação deles, porque se a gente chegar simplesmente e falar assim, olha, olha, meu nome é Tainara, meu nome é Nara, eu sou do movimento das Catadoras de Mangaba, quer conhecer, não vai. Não, não rola. A gente tem que, a gente tem que primeiro fazer um trabalho de fazer que nem o jeitinho brasileiro, né? Comer pelas beiradinhas para poder trazer ele para cá e trazer de uma forma que ele goste e fique. Porque também não adianta assim, no nosso movimento tem meninas que entram, aí depois fala assim, ah, mas não é o que eu pensei, eu não.
não dá continuidade, tipo assim, ou então a gente está num período só de um projeto, que a gente consegue um projeto, e a gente consegue estar ali dentro daquele projeto, e quando o projeto acaba, ele aí você não ouve mais falar, não sabe o que é que aconteceu. Então, além disso, a gente tem esse pensamento de deixar ele dentro de um projeto e que ele continue de outras formas e engajado dentro do próprio movimento, seja o movimento da cata da mangaba, seja o movimento de pesca, seja de marisqueiros, seja dentro de todos os movimentos que as comunidades estão ali, né? E esses jovens mais sapequinhos é que merecem mais atenção. Exatamente. Uma vez eu estava num projeto no Jovens Protagonistas, no módulo presencial, aí eu estava sentando assim com um grupo de amigas, porque é um grupo de amigas que fica, que vai pro projeto, que se interessou e que continua indo, né? Continuava indo quando tinha os módulos presenciais. Aí tinha uns meninos bem sapequinhas lá, e a menina estava do meu lado e falou assim, oxe, vamos falar com a Ju ou com a Gabi, para não deixar mais esses meninos virem não, porque esse menino tá fazendo muita bagunça, muita zoada. Aí a Gabi escutou, a Gabi falou, eu não lembro bem a fala dela, mas eu lembro que foi mais ou menos assim, ela falou assim, como vocês querem que eles mudem? Como vocês querem que eles sejam lideranças assim? Né, excluindo eles de um grupo de jovens que todos podem fazer parte. Falei, é, meu Deus. Aí eu fiquei pensando, pensando. Falei, a Gabi tá certa, porque não tem como excluir essas pessoas, porque como é que eles vão receber as oportunidades? Como é que eles vão mudar na vida? Exatamente. E assim, o jovem que se sente excluído, ele tende a se perder, né? Porque como é que tu tem um grupo de jovem e não acolhe aquele jovem? Independente de. Tem gente que. Tipo, é como a gente, no nosso movimento tem mulheres que chegam, gente, bem, chegam tímida, com medo, não fala nada. A gente faz assim, diversos encontros até ela começar a se soltar, a se abrir. E assim, o movimento da gente também é aquele momento que de choro, de compartilhar vivências, dores. A gente escuta relatos, infelizmente, de mulheres que sofrem violência e a partir do movimento acabam assim, saindo dessa situação, sabe? Porque é assim, é uma ajudando a outra. É uma ajudando a outra, estimulando, dando força. E assim, tem mulheres que falam assim, gente, mulheres, eu não sei o que é que eu faço mais da minha vida, eu tô perdida. Então é difícil você escutar. E assim, quando elas começam a participar dos encontros, e você vai vendo assim, sabe? É tipo uma linha do tempo. Aí você vai vendo assim, quando ela chega, durante e depois. Aí depois você vê as mulheres trabalhando, independente. Tem mulheres que falam assim, ó, vou falar aqui uma conversa que a gente teve recentemente com uma mulher e ela falou assim, ela sempre viveu assim, o marido tratava ela assim, gente, de uma forma que dava dó e a gente não sabia. E assim, uma vez ela chegou numa reunião, ela muito triste, e eu percebi, eu falei assim, ela tá com um problema. E aí eu conversei com ela, eu chamei ela de lado, ela falou assim, mulher, eu tô pensando em separar do meu marido porque tá acontecendo isso, ele já tá passando por uma situação bem crítica, assim, de violência mais, e eu tô com medo. E assim, a gente sentou, conversou, eu não falei nada para as mulheres, mas assim, durante as nossas oficinas, a gente deu um jeito, sabe, de fazer atividades e relatos que pudesse fazer com que ela se soltasse, que ela se abrisse. E no final foi tão lindo porque ela se soltou, ela chorou, todo mundo chorou. E assim, depois de um mês de que a gente teve esse encontro, a gente encontrou com ela. E ela tava tão mais bonita, com o cabelo arrumado, de batom, que eu nunca tinha visto ela de batom. E eu falei, o que foi que aconteceu? Ela falou assim, olha, é, quando eu saí daquele último encontro, eu olhei no espelho e falei que eu nunca mais ia deixar, eu ia passar por o que eu estava passando. E ela deixou o marido, hoje está muito bem, obrigado, sabe? E assim, isso deixa a gente tão feliz, sabe? Porque além de ser um movimento, a gente tem esse papel também de ajudar.
no dia a dia, de empoderar, de dar força, de união, de passar que ela não está sozinha, né? Porque muitas mulheres acham que está sozinha, mas não tá. Então, é muito feliz. Eu fico todo dia quando eu lembro disso, eu falo sempre com ela hoje hoje a gente não está tendo contato, tem mais de uns 3 meses que a gente não tem contato com as mulheres pessoalmente, e a gente conversando pelo Facebook, e eu vejo, pelo WhatsApp, e eu vejo assim a mudança realmente que ela teve na vida dela. E assim, seria muito bom para quem é de movimento, quem é jovem, quem lidera, ver que o trabalho que você está fazendo está valendo a pena, né? Isso. Não, não excluindo os homens, mas eu acho assim que tem um momento que tem que ser só para as mulheres, porque às vezes quando o homem está presente, as mulheres não gostam mais de se soltar, de se abrir, de falar o que está sentindo. Tipo, nesse projeto Jovens Protagonistas, estavam tendo uns encontros virtuais. Aí, dia de segunda era todo mundo junto. Dia de quarta tinha as partes dos homens e a aula e o vídeo da mulher. Tipo, aí o homem conversava com outro homem e a mulher com outras mulheres. Por quê? Porque os assuntos que eram tratados dia de quarta é, eram mais para aquele sexo mesmo, para o que você é. Não, não se abrir para o sexo oposto, entendeu? Mais para o mesmo sexo que você, para entender o que você passa e tudo. E estava sendo bem legal, porque as mulheres estavam se soltando muito. Infelizmente, eu não tive muito tempo de acompanhar os módulos dia de quarta, só participei de um, mas o dia de segunda eu estava presente, estava sendo bem legal. Mas eu via nos comentários do grupo que estava sendo uma coisa linda de ver. E assim, às vezes a presença do homem, né, também é, de alguma forma amedronta a mulher, né? Então, fazendo esses momentos de, não que vai excluir, pode ter um momento coletivo com todo mundo, mas é sempre bom, importante assim também nesse movimento fazer um momento só das mulheres, um momento só dos homens, para que elas possam se abrir, né? É, falar o que tem, o que está dentro delas, que às vezes tem mais. Então, e o movimento é isso, é você também dar a oportunidade de ouvir e apoiar, né? Apoiar quem está precisando. Acho que é Rico Tito, está Hum. perguntando o que você considera o principal desafio que o movimento enfrenta? Então, assim, hoje que a gente é a falta de apoio, né? A gente não tem muito apoio, as pessoas não reconhecem, é, não reconhecem a luta, as políticas públicas não chegam para a gente, apesar da gente viver correndo atrás. E assim, as pessoas também, né? As pessoas dão credibilidade aos movimentos sociais, é bem difícil. Tipo, assim, é o principal, é isso, é assim, a falta de apoio, que a gente não tem o reconhecimento do que a gente busca, porque a gente tem um movimento que a gente corre, a gente empodera as mulheres, a gente empodera os jovens, mas ali também não dá, que se a gente vai buscar um apoio, tipo, a gente tem um grupo de mulheres que está em uma situação de violência doméstica, aí a gente vai pedir um apoio de um psicólogo para fazer um atendimento dessas mulheres, e a gente não tem. A gente não tem. A gente tem uma mulher que está ali com a causa que a gente precisa de um apoio de um advogado, de uma coisa. Então, são esses principais que a gente enfrenta, porque o que é que acontece? Até as mulheres, e a gente acaba fazendo esse papel, né, de psicóloga, a gente se coloca no lugar, a gente vai, às vezes, faz, busca apoio, mas os apoios hoje são muito poucos para os movimentos passar por os momentos difíceis que sempre tem. Você falou aí que as lideranças empoderam os jovens, as mulheres, e quem empoderam você? Então, quem empodera a gente mesmo somos nós. A vida empodera a gente.
as lutas diárias vai empoderando, sabe? Assim, a dor de uma mulher empodera a gente. Um jovem no mundo das drogas empodera a gente. Um negro morto empodera a gente, entendeu? Um jovem discriminado, excluído, empodera a gente. Então, o mundo vai empoderando a gente. A gente, infelizmente, vive num mundo bem difícil hoje, onde ninguém pensa mais em ninguém, todo mundo só pensa em si mesmo. E assim, o que vai empoderando a gente são isso. São essas coisas que vai acontecendo diariamente. E assim, a gente vai vendo que há maneiras melhores de lidar com o mundo, né? E tentar fazer o mundo que a gente vive melhor. Mas o empoderamento vem exclusivamente da gente. Se a gente não se olhar, não ter mais empatia com o outro, se a gente só pensar, eu vou buscar só para mim, então não, a gente pensa assim, eu vou buscar pra gente. A gente vai. E assim, é difícil porque às vezes a gente abandona a nossa casa, né? A gente abandona a nossa vida, a gente esquece alguns projetos principais que a gente tem pelos outros, mas assim, nada que não me faça feliz, sabe? Mas inclusive é isso, assim, a gente esquece um pouco da gente para tomar conta das pessoas. Isso aí, para mim, apesar que chega um momento que a gente, poxa, eu fiz tanto pelos outros, esqueci de mim, e assim, mas é assim, a vida é assim, quem é dos movimentos sociais sabe como é, quem é das lutas, quem, quem, quem tem uma causa a defender sabe como é, então a gente vai levando assim do jeito que Deus quiser e assim se estressa hoje, aí amanhã fala assim, eu não vou mais correr atrás de nada, mas passa, depois passa, é só o estresse de momento. Mas quando você recebe o carinho das pessoas, os abraços das pessoas, acho que é mais gratificante ainda. Você vê Com que tudo certeza, aquilo que isso você sim. fez pelo outro. Isso. A Gil Barreto está perguntando, conta a história de uma catadora de mangaba que é referência para você. Está pedindo para você contar uma história. Então, a gente tem diversas histórias, né? Mas eu vou contar a história da presidente do movimento, né? A coordenadora geral do movimento, que é a Alicia Moraes. É minha inspiração hoje, uma referência para mim. Ela, desde jovenzinha, ela que iniciou o movimento, ela que saía com. Ela estava grávida de 9 meses, com barrigão, e assim, ela mora em uma comunidade que para atravessar a praia tem que ser de barco, a travessia era ruim, assim, ela saía com 8 meses, 9 meses. Para visitar outras comunidades, então ela é uma referência para mim. Os filhos dela, praticamente os filhos dela foi crescendo sem ela estar por perto, porque ela se doou às pessoas e deixava os filhos em casa. E hoje eu sempre falo para ela, você é uma referência para mim. É, quando eu crescer, eu falo para ela, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. E assim, é uma inspiração, é assim, você, tipo, você largar a sua vida, seus filhos. É, é, então, para mim, é uma referência que eu levo para minha vida e sempre quando eu vejo que eu tô com alguma dificuldade, eu digo, poxa, tem gente que tá com tantas dificuldades a mais, então, para mim, ela é uma referência primordial que eu tenho. Pessoal, alguma pergunta a mais? Pessoal, vamos lá. Então, aí eu quero pedir logo desculpa, porque eu tô tomando água toda hora, que minha garganta não tá muito boa Não, de ficar com fome. tranquilo. Por isso que eu tô tomando água toda hora. A gente tava falando aqui dos biscoitos, tá? A Ju falando É que que tá com água na boca. então
E eu não falei de todos os produtos, né? Só foi. Ah, gente, deixa eu falar, a gente tá com uma a venda virtual agora, tá? Pode entrar lá no site e a gente tá mandando para todo o Brasil. Olha aí, Ju. É, Agora é a pode, oportunidade. pode acessar lá nosso site e aí pedir que chega na sua casa. Qual tá o Obrigado, Ju. preço? Quanto tá? Então, biscoitinho é R$ 6, licor tem 15, de 7,50, vai variando. Julgar Dá uma tá no seu visitinha lá bolso. no. Agora é só Eu vou você colocar ligar o no site site e comprar. aqui. Então, eu vou colocar aqui nos comentários o site, aí quem quiser depois dá uma passadinha, nem que só por curiosidade, né? É, a Ju vai comprar, vai experimentar e vai divulgar, não é, Ju? Exatamente. Hum, ela tá pedindo o site. A Manu tá perguntando se puder compartilhar sobre a roda de conversa feminina que fez e falou sobre a educação. Não, Caninha. Se puder compartilhar sobre a roda de conversa feminina que fez e falou sobre educação ambiental. Perguntando se você pode compartilhar. Sim, peraí, viu? Tá. Deixa eu ler aqui a conversa. Então, Ju, é Ju Manu, É Ju. Não, quem Ju, perguntou né? foi a Manu, mas a Mas, Ju foi antes. então, a roda de conversa que a gente faz sobre educação ambiental, é, tem muitas mulheres que, apesar do tempo da coleta da mangaba, ainda faz de forma errada, né? Insiste em arrancar galho. Então, basicamente é isso. A gente, quando a gente conversa com as mulheres para falar sobre educação ambiental, a gente fala para ela a importância dela manter um ambiente que é de uso exclusivo dela, né? Porque ela vai usar, da melhor forma. Tipo aqui, tem mulheres que também, além da cata da mangaba, vivem da pesca, né? Então, eu falo assim, já pensou se tu, toda vez que você for no pé da mangaba, você arrancar um galho, quando você chegar no final do mês, não vai ter uma folha. Então, a gente ensina formas de cuidar, de tirar. A gente tem aqui, o leite da mangaba é medicinal, né? E assim, para dor de estômago, para essas coisas. E o que é que acontece? Tinha mulheres que ia lá e cortavam o pé da mangaba completamente. Cortava o pé da mangaba completamente e não é a gente, então nosso trabalho é esse, é conscientizar da melhor forma como elas vão cuidar daquele ambiente que é da coleta, que é da pesca. A gente trabalha, a gente faz panfleto, a gente dá a oportunidade de elas desenhar como ela faz a cata, a coleta. Então é dessa forma que a gente vai trabalhando, a gente também trabalha na escola, e a gente ressalta sempre a importância do replantio, de fazer, replantar as árvores, né? As mangabeiras, não só as mangabeiras, né? Outras frutas que a gente tem, além de falar, a gente também incentiva elas a fazer o replantio, replantar árvores, fazer um quintalzinho bem organizado, com outras frutas. Então, é basicamente isso. A gente tem mulheres que é bem cabeça dura, né? Mas a gente, com jeitinho, a gente chega onde a gente quer, conversando com jeitinho, explicando da melhor forma. Então, assim, nas rodas que a gente faz de conversa sobre esse tema, a gente sempre faz alguma coisa dinâmica, né? E coisas que elas possam participar. Porque, gente, infelizmente, coisas que a gente participa com que as pessoas ficam muito sentadas, fica muito só falando, só ouvindo, acaba se tornando chato. E assim a pessoa sai da sono, da preguiça, a pessoa não foca, aí você dando a oportunidade dela ela se expressar, ela conversar, ela falar. Então, se torna um trabalho
mais tranquilo e mais bonito. Pronto. Cortou o áudio no final, não entendi direito. Finalzinho. Não, então, falando que assim, dessa forma a gente trabalha, né? Fica bem mais leve e elas têm a oportunidade de sair dali entendida do assunto, entendida do que é, para que serve, qual a importância. Como o tempo passou rápido. Mas A Ju falando que só vai dividir com o Daniel. Ju, mulher, não é assim. Ai, eu quero agradecer a você por aceitar o nosso convite dos jovens, por dividir essas experiências, por falar, por se abrir aqui. É muito gratificante para essas pessoas que estão assistindo, escutar você. Quero dizer também que próxima sexta-feira tem live, que nossos encontros vai voltar, nossos encontros jovens protagonistas, mas não presenciais, virtuais, a partir de agosto. E que muito obrigada. eu que agradeço. Eu agradeço, gente. Brigadinho, certo? Quem quiser conhecer mais sobre nosso trabalho, né? A gente tem o nosso Facebook, também tem o Instagram das Catadoras de Mangaba. É só procurar lá e assim, vamos trocando experiências. Quem quiser também entrar em contato comigo, depois eu posso passar meu e-mail para a Gabriele, e aí o meu WhatsApp, e a gente pode trocar ideias e agradecer demais também pelo convite e dizer que foi muito boa nossa conversa. O tempo passou tão rápido que realmente a gente nem viu, mas obrigado, gente, e obrigado pela participação de todos, né? Eu confesso que eu fiquei bem nervosa, viu? Quando eu fui te convidar, eu fiquei bem nervosa. Não, eu sou uma boa, sou calminha. É, você é de boa. Muito obrigada, viu? Beijo. Beijo, tchau. Tchau.